T-Voz, sua TV online. E hoje no T-Voz estamos recebendo a ex-prefeita de São Joaquim da Barra, Maria Helena Borges Vanucchi, que hoje é inclusive a presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em São Joaquim da Barra. A gente vai falar um pouco sobre a comemoração dos 35 anos do partido. Maria Helena, muito obrigado pela visita hoje aqui no T-Voz. Seja bem-vinda. Você sabe que você é sempre bem-vinda também aqui no nosso programa. Muito obrigado. Obrigada, é um prazer vir aqui e também estou sempre à disposição. Para a gente começar, 35 anos de comemoração do partido. Como que vocês veem essa comemoração? O que vocês prepararam, para comemorar esses 35 anos? Olha, aqui em São Joaquim ainda nós não fizemos essa reunião de comemoração, mas o PT nacionalmente fez no estado, vários municípios, presidentes de diretórios, e me perguntaram assim, você acha que o PT tem motivos para comemorar essa data? Eu tenho certeza que sim, por todas as conquistas do PT enquanto partido. Um partido que surgiu de baixo para cima, foi o trabalhador que começou esse movimento, e aí se juntaram a pessoas intelectuais, principalmente, e fundaram o PT. E aqui em São Joaquim também foi assim, há pouco menos de 35 anos, mas há muito mais de 30. E nós tivemos conquistas muito importantes, aqui no município. A gente está no Poder Executivo pela 4ª vez, então é muito importante para São Joaquim. Foram governos muito democráticos, muito abertos, desde o Zé Ivo lá atrás, se dedicando muito à prefeitura. São Joaquim da Barra ganhou muito com o Zé Ivo prefeito, Se a gente pensar no que era o Residencial Espigão, a Vila Sônia 1 e 2, Vila Zé de Barro, Vila Vitória, que era no escuro, sem asfalto, e o Zé Ivo pôde fazer isso. 3 conjuntos habitacionais ele retomou para poder entregar, o João Macaraia, Paulo Leonello e Júlio de Lula. Então, São Joaquim deu um salto de qualidade com o governo do Zé Ivo da maior importância. E depois, eu vim muitos anos depois e fiquei 8 anos e fui muito feliz. Tive um prazer muito grande de trabalhar como prefeita e me realizando nas coisas que puderam ser feitas. É claro que a gente deixa coisa para trás, mas o PT, enquanto partido, tem conquistas muito importantes. Aí sai daqui de São Joaquim e vários outros municípios, mas o governo federal, já no 3º mandato, 2 do presidente Lula, agora mais o 2º o 4º, o 2º da presidente Dilma, e não só isso, não só ocupar o governo, se eu sou presidente da República, mas dos programas e projetos que foram feitos, como Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, enfim, uma série de projetos e de programas, Bolsa Família, que fez a maior distribuição de renda que já foi vista aqui no Brasil. Então, motivos não faltam. Agora, é claro que o PT atravessa um momento difícil por causa desses escândalos de corrupção e que eu tenho falado muito que a gente precisa separar isso do partido, porque não é o PT de uma maneira geral, são algumas pessoas que estão no PT, Partido que cresceu muito e hoje tem pessoas de todo tipo, infelizmente. E isso, é claro, denigra a imagem, mancha, e a gente fica muito chateada. Eu fico muito chateada com essas coisas, porque o PT sempre pregou coisa diferente, Então não podia ter caído nisso. Falar, todo mundo faz, mas o PT não podia ter feito. Pela história do partido, Pela história, pelo começo, sabe? Pelo sonho de chegar a ser governo, não podia ter acontecido. Mas
as pessoas estão sendo investigadas, estão sendo punidas, né? Eu acho que é assim que o Brasil também vai mostrando às pessoas, ao cidadão mais comum, que hoje se investiga, se prende, e independente de quem quer que seja, né? Porque antes falava que o crime do colarinho branco não tinha punição nenhuma, as pessoas não iam para a cadeia, e hoje não é assim. Então eu acho que é também uma conquista do governo, do PT, de deixar que essas coisas venham à tona, que se investigue até o final e que se puna as pessoas que cometeram esses crimes, que é o que está acontecendo. Agora falando de 2016, sobre política, como que está, Maria Helena? Está firme ainda na política? Está militando ainda na política? Continua ativa? Como é que está? Estevam, eu já ouvi de muitas pessoas, algumas até de muito tempo, né, em política partidária, que só tem uma porta, que é a de entrada. Né? Imagino que seja isso mesmo. Sendo candidata ou não, eu vou estar sempre envolvida. Né? Então, me perguntam, você está pensando? Claro que eu estou pensando. Eu participo da vida política partidária aqui de São Joaquim, como presidente do PT, e acho que a gente tem que trabalhar para continuar fazendo um trabalho bom, para o PT sair vitorioso como foi até agora. E aí eu volto a falar, né? A gente sempre fala o PT, mas são as pessoas. E o PT aqui em São Joaquim tem muita gente, pessoas muito boas. Então, eu penso muito, né? Com certeza vou estar em campanha em 2016. Pensa de ser candidata ou de talvez apoiar alguém? Não, eu não resolvi ainda aquela pendência de impugnação da minha candidatura. Está na Justiça. Eu espero que eu reverta isso, né? Que quando eu vi que o Maluf, com tantos problemas tão sérios, né? Todas as eleições ele passa por isso e consegue. Ele passa por isso e consegue. E eu, por coisas absolutamente, sabe, irrelevantes, eu não tive participação pessoal nisso, eu não fujo da minha responsabilidade, porque eu era prefeita. Qualquer pessoa que ocupasse aquele cargo naquele momento seria responsável pela prestação de contas daquela empresa que há mais de 20 anos foi criada e que, quando o prefeito que me antecedeu decidiu não participar mais né, para fazer aquele projeto que hoje seria muito importante, se esqueceram de encerrar a empresa, né, e acabou comigo. Agora, eu espero que eu reverta isso, mas independente disso, né, foi uma coisa que me atrapalhou muito agora na campanha que eu fiz para deputada estadual, e foi muito ruim, muito chato, né, as pessoas que se aproveitaram disso de uma maneira ruim, porque eu sempre tive um cuidado muito grande na prefeitura, com dinheiro público, sabe, me dediquei muito, eu fui prefeita 24 horas por dia e sempre assumindo as responsabilidades, né, é claro que muitos acertos, isso foi muito bom, mas tem também as coisas que não são boas. Agora, eu espero reverter isso. Não revertendo, eu continuo presidente do PT, e continuo participando da vida política de São Joaquim da Barra. Acho que é impossível sair disso. Uma pessoa que tem uma história assim, né, tem que continuar. Pois é. Agora, o Marcelo Mian, que é o atual prefeito, não sinalizou ainda se ele pretende ser candidato. Ele disse que é para 4 anos por enquanto, mas ele não sinalizou que ele pretende ser o candidato novamente à reeleição, né? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Talvez ele poderia ser um candidato natural do partido, caso ele realmente queira, caso ele anuncie lá na frente que ele deseja ser candidato. Como que é que vocês pensam nesse sentido? Olha, comigo aconteceu assim, eu fui uma candidata natural para o segundo mandato, porque eu vinha de um primeiro, assim, muito bem, né? E
Então, nós todos entendíamos, e isso de fato aconteceu, que eu me reelegeria. E eu tinha muita coisa para fazer que no primeiro mandato não deu tempo, né? Então, eu quis. E eu sempre pensei assim, que quem estivesse no cargo fosse mais ou menos um candidato natural. Mas tenho ouvido dizer que não tem nada escrito nisso, né? E, então, eu espero muito que o Marcelo dê certo, que seja bom prefeito. E aí, se ele quiser ser, ele vai se colocar aí dentro do PT, né? E ele é um bom prefeito, que a gente quer que seja, e eu acho que acaba sendo o Marcelo, né? Então, não sei, vai depender dele. Eu acho que a primeira pessoa, porque o Marcelo, quando nós, na primeira vez que eu fui candidata, que a gente decidiu que eu seria a candidata majoritária, ele veio como meu vice, ele demorou para resolver. Quando foi para ele ser candidato a prefeito também, ele pesou muito isso, né? E com razão, muito bem sucedido profissionalmente como médico, ele estava num momento muito bom, então ele teve que pensar muito. Então eu acho que a primeira pessoa para pensar se quer ou não, a palavra está com o Marcelo, eu acho, penso assim, né? E aí, isso levado dentro do PT, ele como um prefeito do PT que é. Aí ele decidindo, aí sim que vocês vão tomar as iniciativas de realmente ver se ele é o candidato natural, oficializar tudo isso, depende do primeiro passo dele também. Eu acho que primeiro tem que ser ele, né? Porque não adianta a gente querer que seja e ele falar, não quero. Isso com qualquer outra pessoa, né? Se querer que... Eu, quando fui candidata a vereadora, todas as pessoas do diretório entendiam que, como eu era professora, fui diretora de escola, fiquei no Fundo Social quando o Zé Ilma foi prefeito, me fiz muito mais conhecida do que já era, que eu tinha chance. No primeiro momento, eu falei, nossa, eu nunca pensei nisso. Mas, sabe, se amadurece a ideia e fala, por que não? Aí fui vereadora, gostei, e aí fiz um bom trabalho, aliás, nós quatro fizemos um bom trabalho na Câmara, né? Nós éramos minoria, mas fizemos um trabalho bom, tanto é que eu virei prefeito, Marcelo vice, o Hilário se reelegeu, então eu gostei muito. Sabe? Não pelo cargo, pelo que significa um cargo de prefeito, nada disso. Pelas coisas que eu pude realizar, eu acho que eu não perdi nada do que eu era, sabe? O meu jeito de ser. Tanto é que eu volto para a rua sem nenhum problema, em qualquer lugar que eu vou, eu sempre fui desse jeito. Então, eu fui muito feliz como prefeito. Eu falei outro dia lá na Liberson que eu desejo para o Marcelo que ele saia da prefeitura como eu saí, com as pessoas querendo que eu ficasse, né? E que ele possa realizar, ele fez o programa de governo dele, né? Então que ele possa realizar para responder à população que escolheu o Marcelo. Para a gente encerrar, Maria Helena, e essa história que a gente sempre ouve, esses comentários desde a época que você se candidatou pela primeira vez, depois quando foi para a sua reeleição, de que o PT tinha rachado, de que agora o Marcelo Mian sairia do partido, essa história já é antiga. O que você pensa também com relação a isso? Houve esses comentários ainda de que, olha, o Marcelo Mian vai sair do PT, ele não vai ser candidato pelo PT, ele vai ser candidato por outro partido. Houve também esses comentários? Eu já ouvi, mas eu não tenho motivo nenhum para não acreditar nisso que o Marcelo está falando. Mais uma vez, eu acho que é ele que tem que dizer. O que ele tem dito? Não, eu estou no PT, só saio do PT se eu for expulso, né? Então, ele é do PT. Eu acho que... Agora, as divergências internas existem, né, e sempre existiram, e no PT existe muito. São várias tendências dentro do PT,
e cada um pensa de um jeito, tem os mais radicais, tem os moderados, né? E, então eu acho que é a democracia, né? E aqui em São Joaquim não é diferente. Até hoje eu acho que nós fomos vitoriosos aqui em São Joaquim porque mantivemos sempre uma unidade muito importante. E aí eu acho que o Zé Ivo tem um mérito muito grande nisso, sabe? O Zé Ivo sempre quis manter essa unidade para que a gente possa sair junto, sabe? Todos juntos. Porque quando há um racha, eu acho que sai alguém sempre pior do que chegou. E isso não faz bem para o partido. Agora, as divergências, querer que, por exemplo, eu na prefeitura, alguém que fosse do PT não está contente com alguma coisa, ou com várias coisas que eu, porventura, tenha feito, eu acho que é isso mesmo, né? Eu encontrei pessoas, mas como eu estava falando, eu ouvi, né? Falar, olha, eu esperava isso de você, então não foi assim, por isso, isso. Nem sempre, a gente não tem razão de tudo, não é dono da verdade. Só que a gente, na prefeitura, como prefeito, a gente tem que tomar decisões e às vezes essas decisões são solitárias. Porque você abre para uma discussão, uma reflexão, na hora de tomar decisão, quando há muitas, você tem que tomar. A caneta está na mão do prefeito, você né? tem que tomar, né? Porque não dá para deixar cada um pensando uma coisa. Mas, então, eu não tenho motivo para duvidar do Marcelo, acredito que ele está dizendo que é do PT, porque é do PT, porque ele não tem motivo para ficar dizendo que se ele está a fim de sair. Né? E isso a gente vai poder, eu acho que principalmente para as pessoas que duvidam disso, eu não duvido, né? Para mim seria uma surpresa muito grande, porque eu estou acreditando no que ele diz. Mas para as pessoas que duvidam, eu sempre falo que a gente tem que ter um pouco de paciência e esperar, né, que o tempo vai dizer isso. Eu espero que não seja, que ele fique. Tá certo, Maria Helena, muito obrigado pela visita hoje aqui no T-Voz. A gente demorou um pouquinho para marcar por alguns problemas, né, de agenda, mas deu certo, você esteve aqui, né, falando sobre política. É importante a gente sempre ouvir, porque você é uma liderança importante para a cidade, pela sua história política, pela sua trajetória. E você é sempre bem-vindo aqui e os convites estarão sempre abertos para você. Muito obrigado e sucesso. Eu que agradeço, Estevam. Para mim é um prazer vir, né? Eu não sou muito boa nesse caso de gravar assim, eu prefiro rádio, acho que eu fico mais à vontade. Mas é um prazer vir com você aqui, fazer e o Adriano, fazer esse programa. E aproveitar para desejar um bom carnaval para todos, não sei se vai ao ar antes do carnaval, mas que todos se divirtam muito, né? Tem carnaval em clube, carnaval na avenida, então eu espero que todos na quarta-feira de cinza estejam inteiros, né? Não deixem para tirar para acerto de contas, onde vai se brincar o carnaval. E agradecer, desejar a todos, né, um bom fim de semana, um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado. Bom, conversamos, portanto, com a ex-prefeita de São Joaquim e hoje presidente do Partido dos Trabalhadores aqui no nosso município, Maria Helena Borges Vanucchi.